Bom dia! Mais uma manhã que nós estamos aqui na presença do Senhor para ouvir a direção dele para a nossa vida. Pai, aqui nós estamos e queremos ouvir a tua voz, entender o teu ensinamento. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, que nós possamos ver, ouvir e entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A nossa leitura hoje, ela vai começar aqui no livro de Pedro, 2 Pedro. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui, nesse dia, nós temos uns pontos para a gente refletir, né? Deus, ele não demora, sabe? E é algo que ele diz aqui na palavra para mim e para você. Ele não demora em cumprir as promessas que ele tem na minha vida e na sua vida. Sabe qual que é o problema? Somos nós. Pois é, muitas vezes nós não queremos ouvir isso, né? Eu também admito que não é confortável para mim saber que eu sou o problema. Porque, na verdade, eu acho que ele demora. A minha ansiedade, o meu desejo de achar que tudo é para ontem. E o Senhor, ele não pensa como eu. Os planos do Senhor não são iguais aos meus. Porque eu sou falha, sou errante, mas ele não. Ele é lindo, ele é perfeito e ele é eterno. Então, o plano dele para a minha vida e para a sua vida, ele vai cumprir. Sabe aquelas pessoas que falam assim, Deus demora, mas não falha. Mentira. Deus não demora, ele vem na hora exata e realmente ele nunca falha. Aí o outro ponto é que ele é paciente, que nós lemos aqui na palavra. Deus, ele é paciente. Uma pessoa paciente é a que sabe esperar a hora certa. Se Deus é paciente e as pessoas dizem que a gente acha que ele demora, o problema está em quem? A pessoa que é paciente, ela sabe esperar. Por quê? Porque no momento certo, ela vai fazer a coisa certa. Então, se Deus é paciente, então, obviamente, nós somos impacientes. Se ele está dizendo que a promessa dele vai se cumprir na minha vida e na sua vida, por mais que nós achemos que está demorando, aí ele diz que ele é paciente. Se a promessa que ele cumpriu para mim e para você, ela ainda não chegou, é porque não está na hora. É porque nós não vamos saber administrar essa bênção. É porque nós ainda não estamos qualificados para recebê-la. E ele só vai nos dar quando nós estivermos prontos para receber. Aí ele diz também no texto, não devemos, ele diz que não julguem. Então ele pede para mim e para você, para que você não faça julgamentos, porque a promessa ainda não chegou, aí a gente tem o hábito, né? Por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa falta de paciência, a gente tem o hábito de falar, não, mas Deus está demorando demais. Nós estamos julgando. Ele diz que é para a gente não fazer isso. Porque a própria palavra ela nos ensina que não é para a gente julgar
para que nós não sejamos julgados. Já pensou se o Senhor descesse aqui hoje para julgar eu e você? Se Ele está dizendo que Ele é paciente, se Ele está dizendo que Ele não nos entregou a promessa ainda, por causa que não está na hora. E aí, se Ele for apresentar as razões para nós, as quais Ele ainda não nos entregou a promessa, já pensou que vergonha nós ficaríamos? Mas Ele é tão bom que Ele não vai fazer isso. Ele quer que eu e você, que nós entendemos. Aí no final ele diz que Ele quer que nós nos arrependemos. Olha só, essa paciência de Deus, esse tempo de espera qual a gente está pela nossa promessa, não é que Deus quer nos ver sofrer. Nunca, jamais. Ele nos ama. Ele quer que nós aprendemos a ser também pacientes. Porque nós estamos impacientes, porque nós estamos fazendo pré-julgamentos errôneos, porque achamos que as promessas, as coisas que Deus tem para mim e para você tem que ser no momento em que eu quero, da maneira que eu quero, da forma que eu quero. E Deus olha e fala, filha, assim não vai dar certo. Não é assim. Desse jeito aí não vai ser eterno. Acalma, espera. Estou preparando tudo, é eterno. Então, é por isso que nós não devemos fazer julgamentos dizendo que Deus está demorando, que a promessa está demorando. Nós precisamos aprender com Jesus a ser calmo, a ser paciente. Porque Jesus, ele fala que ele é calmo e manso de coração, né? Ele fala que ele é. Nós precisamos ser imitadores dele. Então, nós também precisamos buscar ser calmo, manso e humilde. Mas não de boca, de coração. Porque Deus ele quer que nós nos arrependemos. Muitas vezes nós olhamos para nós, dizemos que nós não temos do que nos arrepender. Não, eu não estou pecando. A palavra de Deus diz que devemos confessar os nossos pecados todos os dias. Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. Muitas vezes nós fazemos esse pré-julgamento de nós mesmos. Não estou pecando não estou errando não. Mas a palavra diz que nós erramos e pecamos todos os dias. Então, todos os dias, ao agradecermos a Ele pelo dia que passamos, precisamos sim pedir o perdão. Que pensamos coisas que não era para pensar, olhamos coisas que não era para olhar. Isso é pecado. É errado. Mas muitas vezes a nossa concepção, ela não consegue ver. Então é por isso que Deus ele está aguardando. Deus está esperando o momento certo de entregar a promessa para mim e para você, mas ela virá. Mas não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Nós precisamos entender isso e se arrepender de todas as vezes em que nós pensamos e falamos que Deus estava demorando, que as promessas dele demoram e que ele não vai cumprir. Não, nós não podemos dizer isso, porque ele diz que ele vai. Ele diz que ele vai cumprir a promessa. Só que nós julgamos que isso está demorando, mas não está não. Está no tempo certo. Nós só precisamos saber esperar. A pessoa que sabe esperar, ela é uma pessoa paciente. A pessoa que não sabe esperar é uma pessoa impaciente. Entenda que existe uma morada eterna para mim e para você. E é lá no céu. E tudo que Deus quer dar para mim e para você é eterno. Não vai acabar nunca. O que Deus me dá e o que Deus te dá é eterno. E Ele quer
que nós desfrutamos das bênçãos dele, nós iremos desfrutar aqui na terra, nós estivermos em obediência, com certeza nós vamos. Mas todas as promessas e vitórias que Deus vai nos dar, nós vamos levar para a eternidade, para a nossa morada lá no céu. Olha o que ele diz aqui no livro de Mateus. Vamos ler só uma parte, a parte A do versículo que diz assim: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então aqui, eu e você, nós entendemos que existe duas portas. Uma das portas, ela é pequena e o caminho ele é estreito. Por que o caminho é estreito? Porque nós não podemos ser impacientes, porque nós precisamos aprender a esperar. Nós não podemos fazer pré-julgamentos e precisamos nos arrepender. Olhar para nós. Este é o caminho apertado. Este é o caminho de Cristo. É o caminho em que Jesus vai nos conduzir ao céu, à eternidade. Aí esse caminho que fala de Mateus, que ele é largo, ele é espaçoso. Ou seja, você não precisa pensar. Não, faz o que você quiser. Vive como você quiser. Tá demorando? Faz do seu jeito. Os julgamentos, não precisa julgar você não. Olha o outro lá. Olha lá aquele lá que ele está fazendo. Se arrepender? Se arrepender do quê? Não, você não tem nada do que se arrepender, pois é. Esse é o caminho largo. E a palavra diz que são muitos que vão ir por esse caminho. Só que esse caminho é o caminho que vai levar à perdição. E, infelizmente, essa perdição também é eterna. Porque nós só temos o caminho para a eternidade no céu e o caminho para a eternidade no inferno. Então, é por isso que Deus ele fala que nós devemos nos arrepender. Porque Jesus, ele vem apontar para mim. Por que eu estou achando que está demorando? Por que eu estou impaciente? Por que eu estou fazendo pré-julgamento? Por que eu não me arrependi daquilo que eu já fiz de errado, daquilo que eu fiz hoje de errado, mesmo sem perceber? Então entenda que há um caminho apertado. Agora pode ser difícil, pode estar apertado, mas eu digo para você, esse vai ser eterno. Quando a gente chegar lá no céu, a Bíblia nos ensina que nós vamos cantar como os anjos. E lá não vai ter sofrimento. Então eu preciso lembrar disso. Quando as coisas para mim, quando eu achar que as coisas para mim estão demorando, eu preciso entender. Lá no céu, eu não vou passar por isso. Lá no céu as coisas serão eternas e felizes. Então vale a pena eu aprender aqui a não julgar, a entender o tempo de Deus, é o tempo que eu necessito para aprender a administrar aquilo que Ele vai me dar. Entender que eu não preciso fazer pré-julgamentos, dizer o porquê, como, quando, onde. Não, eu não preciso. O que eu preciso é me arrepender. Me arrepender por eu ter feito algo muitas vezes involuntário. Muitas vezes eu olhei algo, eu pensei algo que não era para pensar, então eu preciso me arrepender daquilo, porque eu quero minha mente livre para pensar no Senhor. Mas se você tiver com os pensamentos no outro caminho,
Se arrependa. Comece a observar você. Não olhe para o outro. Quando você olha para o outro, você está no caminho largo. Porque Jesus ele vem para mostrar a sua vida, seu procedimento. Então é por isso que Deus está aguardando, porque ainda tem muitos. Não são poucos. Tem muitos que ainda não entenderam o mistério da palavra. Que Deus, né? O Senhor Jesus, ele ainda não voltou para buscar a igreja dele. Porque ainda tem muitos com a concepção errada, com o pensamento errado, andando, observando outros, olhando o comportamento de outros, vivendo a vida do outro. Então é por causa desse que Jesus ainda não voltou. Que Jesus ele quer que esse se arrependa, que ele saia desse caminho errado e venha para o caminho certo. Então, eu e você, nesse dia, nós precisamos entender. O tempo de Deus é certo. As promessas de Deus são eternas. Não devemos fazer julgamentos acerca do tempo de Deus e nem ficar observando a vida alheia. Devemos olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida, o nosso procedimento e analisarmos o nosso comportamento. É assim que eu quero viver a minha eternidade? Porque a minha eternidade ela vai ser ou no céu ou no inferno. Você querendo ou não, gostando ou não de ouvir, eu sinto muito. Eu preciso dizer isso para você, para que você não ache que, nossa, mas ninguém me falou. Não, disse sim. Só que você tem a escolha e ela é sua. Não jogue a culpa em cima de ninguém. Não diga que foi Deus, não diga que foi sua mãe, não diga que foi seu pai. Não. O livre-arbítrio, ele é de cada um. Quando você faz uma escolha, não foi Deus que escolheu. Não foi a sua família que escolheu, foi você. Então, entenda. Faça uma autoanálise, de você mesmo. Quais dos caminhos você está caminhando? Perceba. Jesus não voltou ainda para levar a sua igreja para casa? Porque são muitos que tomam o caminho errado. Se você é um deles, eu me coloco todos os dias em busca de andar no caminho de Cristo. É assim que nós devemos nos colocar. Não vai ser fácil, mas quando eu chegar lá eu vou ter a recompensa eterna. Não vale a pena desperdiçar a minha vida. Esse ciclo que eu tenho aqui é pequeno. O que virá é eterno. Então não vale a pena desperdiçar esse pequeno ciclo fazendo o que eu quero, o que eu acho, olhando somente para o outro, ao invés de cuidar de mim. Porque quando terminar esse ciclo aqui, que pode ser 30, 40, 90, 80 anos, haverá um outro ciclo e esse vai ser eterno. E eu e você precisamos entender isso. Porque tudo que nós fizemos aqui é a recompensa que nós vamos ter lá. Você buscou o Senhor? Você fez o procedimento a qual Deus pediu para você, por mais que ele fosse difícil? Pois é. A sua recompensa vai ser lá. E aqueles que estão andando na porta larga, ela só vai ser aqui. Essa porta larga, ela só vai ser aqui. Entenda. Quando chegar o grande dia lá, todos os caminhos apertados a qual era para você percorrer aqui, que você não percorreu, vai acontecer lá. Porque a Bíblia relata que no inferno vai ser só grito e ranger de dentes. Então lá vai ser muito ruim.
E você sabe o que é pior? Não tem um ciclo lá para terminar. Não é 30, 40, 50 anos, 90 anos, não. É eterno. Que triste, né? Chorar e sofrer eternamente. Por isso é que Deus ainda não veio. Por isso Ele não trouxe a promessa dele na minha vida e na sua, porque Ele não quer nos ver chorando eternamente. Que hoje eu e você aprendemos que Deus, Ele não se atrasa. Que hoje eu e você, nós possamos olhar para a nossa vida e não para a do outro. Glória a Deus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, porque a cada dia o Senhor me dá força. A cada dia o Senhor renova as minhas forças e me traz um entendimento o porquê a promessa do Senhor não chegou na minha vida. Me traz o entendimento como eu devo prosseguir sem fazer julgamentos, sem fazer acusações, olhando para mim, para eu entender que eu ainda não estou pronta, que a cada dia eu preciso olhar mais profundamente para dentro de mim. Oh, Pai, aperfeiçoa tua filha, cumpra, Senhor, o teu querer na minha vida e na vida daqueles que querem, Pai, que querem viver eternamente adorando ao Senhor. Que assim seja, no nome de Jesus. Glória a Deus.